Nós estamos aqui para a nossa terceira aula de administração da igreja. Hoje nós vamos estudar a visão panorâmica das Assembleias de Deus. Não é propriamente uma história das Assembleias de Deus, embora que existe um vasto material também na internet para vocês fazerem essa pesquisa. E não se trata propriamente de uma história, mas de uma visão panorâmica. As 5 fases da Assembleia de Deus, desde a sua chegada aqui no Brasil até uma previsão a partir de 2020. Então nós vamos ver a Assembleia de Deus de ontem, a que nós estamos agora, e o que está sendo projetado para a Assembleia de Deus da próxima geração, aonde os jovens vão ser os pastores, ministros, pastoras, e vão tomar conta da igreja até Jesus Cristo voltar, ok? Primeira fase da Assembleia de Deus, nós vamos pontuar aqui até os anos 20 e os anos 30. Tudo começa com o grande avivamento pentecostal que surgiu nos Estados Unidos, formalmente nos Estados Unidos. Só que o avivamento pentecostal ele já tinha uma preparação na Europa. Por quê? Porque os ingleses eles já estavam se afastando da igreja anglicana, que era uma igreja muito formal, fria, uma igreja muito cheia de protocolos, não dava vitalidade espiritual para as pessoas. Por isso os ingleses, eles começaram a se separar um pouco da igreja anglicana e formar grupos de oração e de estudo da palavra de Deus. Os batistas, eles têm origem na Inglaterra, na igreja da Inglaterra, e os batistas eles surgiram justamente porque na igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, acontecia o batismo de crianças. A pessoa nascia dentro da igreja e morria como um anglicano, sem nunca ter passado por uma experiência de conversão. Dentro dessa igreja da Inglaterra, eles entraram em contato com os moravianos. E os moravianos, eles eram chamados de rebatizadores, porque eles diziam: você é crente? Como que você é crente? Eu nasci dentro da igreja. Isso não torna você um crente. Você tem que passar por uma experiência de conversão. Enquanto você não passar por essa experiência de conversão, você não tem certeza de salvação. Tem que ter uma experiência com Deus. Os moravianos ensinavam isso. E muitos anglicanos, eles passaram por essa experiência de conversão e se rebatizaram. Quando eles eram rebatizados, eles perdiam a comunhão com a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, e formavam seus próprios grupos. Por isso que eles foram apelidados de batistas, tá bem? É apelido. Igual Canela de Fogo, não é apelido? O pessoal fala reteté. Pois bem, eles foram batizados assim. São os batistas, é um apelido, era para tirar um sarro deles mesmo. Só que esses grupos de batistas, fora da igreja anglicana, eles tiveram um avivamento bíblico. Eles começaram a valorizar a Bíblia no culto. E quem que seria o pastor dessas igrejas não autorizadas? Seria um dos irmãos mesmo, escolhido pela própria igreja. Não dependia da ordenação pastoral de alguém que viesse da igreja oficial. Era um irmão que era escolhido entre eles que se tornava o pastor da igreja. Aqui nós estamos mais ou menos, já estou com vocês no século XIX mesmo, bem no século XIX. A igreja batista ela surge a partir do final do século XVIII, começo do século XIX. Pois bem, esses batistas eles vão espalhando essa forma de igreja para o mundo inteiro, eles vão para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o solo fértil da igreja batista, solo fértil mesmo. Eles chegaram lá, precisavam de liberdade de culto, a igreja da Inglaterra era muito longe, lá na Europa, do outro lado do oceano, não haviam ministros ordenados, a igreja anglicana não tomava conta, e as igrejas batistas dentro dos Estados Unidos encontraram um solo fértil. Poucos irmãos se organizavam numa igreja, ordenavam um irmão para o pastorado, ele tomava conta da igreja durante um tempo, depois de 2 ou 3 anos ele passava por uma avaliação para ver se ele continuava no pastorado ou não, se ele queria continuar ou não queria, e as igrejas batistas elas foram se organizando lá na Inglaterra e nos Estados Unidos. Qual que era o problema? Igrejas brancas e igrejas negras, esse que era o problema. Nos Estados Unidos houve muita
escravidão, muita escravidão. Só que os negros americanos, eles participavam da vida religiosa mais do que os negros brasileiros, porque os negros brasileiros continuaram mantendo aquela tradição que eles trouxeram da África. Já os negros dos Estados Unidos, eles absorveram a cultura americana, inclusive a igreja americana. Só tinha um problema: eles não tinham direito de participar da mesma igreja que os brancos. Havia uma segregação racial. Eles eram pessoas de segunda categoria. Como no século XIX está acontecendo a libertação dos escravos, na Inglaterra já tinha acontecido, na Índia estava acontecendo, nos Estados Unidos estava acontecendo, no Brasil estava acontecendo a libertação dos escravos. Consequentemente, esses escravos eles começaram a organizar as próprias igrejas, igreja de negro. Não é que branco não entrava, mas branco tinha segregação racial e não queria ser visto com os negros. Por isso, não ia mesmo, não ia. Igreja branca, igreja negra. E entre os negros americanos, o culto era mais avivado, mais empolgante, mais espontâneo, mais entusiasmado, mais participativo. E nas igrejas brancas, era mais formalizado, mais ritualístico, mais comportado, não tinha tanto extravasamento assim. O que acontece? Os negros começaram a se formar em teologia, porque tanto os ingleses quanto os americanos começaram a valorizar o conhecimento teórico, conhecimento teológico. Não basta você ser cristão, você tem que ter conhecimento da Bíblia e da religião que você tem. E os negros americanos começaram a buscar formação teológica também. Com esse negócio da formação teológica, eles formaram seminários teológicos, e se tornaram bons em Bíblia. Até que o Dr. Seymour, Dr. Derby, outros ali, começaram a falar sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo por evidência de falar em línguas estranhas. Ou seja, o pentecostalismo nasceu dentro de seminários por mão de teólogos, coisa que muitos pentecostais, a maioria dos pentecostais, não sabe. Foram os estudantes da Bíblia que trouxeram a doutrina do pentecostalismo e disseram: o batismo no Espírito Santo tem que ter uma evidência exterior. Qual é a evidência? Falar em línguas, é a evidência. E o pessoal acreditou nos seus professores, acreditou e começou a orar a Deus, porque eles começaram a fazer seminários de leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Eram seminários que aconteciam nas igrejas. E nessa leitura, nesses seminários, eles começaram a pedir a Deus o dom de falar em línguas. Senhor, nós queremos o batismo do Espírito Santo, mas nós queremos o dom de falar em línguas, o dom de falar em línguas, o dom de falar em línguas, e aconteceu. Explodiu. De repente, nas igrejas negras, começou a se falar em línguas estranhas. As igrejas brancas falavam que era manifestação de Satanás, dos demônios, língua do diabo, que os negros estavam sendo possessos pelos rituais. E por isso que branco não podia ir na igreja de negro. Uma confusão terrível. Aqui nós estamos ainda no final do século XIX, Estados Unidos. Começaram a vir então gente da África, da Índia, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal. O pessoal da Europa começou a vir para os Estados Unidos para saber o que era aquilo que estava acontecendo. Porque junto com as línguas estranhas aconteciam sinais de maravilhas. Tinha cura de doenças assim, imediatamente, manifestação dos dons espirituais, profecia, visão, e as pessoas tinham muita curiosidade de saber que manifestação era essa que tinha na igreja dos negros que não tinha na igreja dos brancos. Queriam saber o que é que estava acontecendo. E entravam lá incrédulos e saíam de lá batizados do Espírito Santo, brancos inclusive, porque o movimento estava acontecendo só lá, na igreja deles. É a famosa Rua Azusa. Existia um pastor de lá, ele tinha um jeito que ele falava o seguinte: aqui essa obra é do Espírito Santo e não é nossa. Então nós não vamos dirigir cultos, e nem dirigir orações, e nem fazer louvores. Nós vamos chegar, todo irmão chega, toda irmã chega, dobra seu joelho e fica aqui na igreja. Na hora que alguém receber uma revelação, se levanta e fala. Se alguém tiver uma palavra, vem e prega. Se alguém tiver um louvor, vem e canta. Mas você vem, ministra e senta. E acontecia espontaneamente grandes avivamentos, batismo, cura, aquele negócio todo.
Bom, o pessoal da Europa saindo para os Estados Unidos. E a Igreja Batista da Europa se interessou em saber o que estava acontecendo. Aonde que você vai ter os suecos que foram fazer seminário também nas igrejas brancas dos Estados Unidos, que é o Daniel Berg, Gunnar Wingren. Se eu falar sueco, você pode imaginar que é caucasiano mesmo, é branco branquelo. E assim, sueco da Suécia. Eles estavam nas igrejas batistas norte-americanas, brancas, e tiveram curiosidade de saber o que estava acontecendo nas igrejas negras. Chegaram lá e foram batizados no Espírito Santo. Sendo batizados no Espírito Santo, eles tinham que resolver o que é que eles iam fazer da vida, ou voltar para a Europa, ou ficar lá nos Estados Unidos. Só que era um trabalho naquele tempo, final do século XIX, em que eles falaram: receber o Espírito Santo e ficar trancado dentro da igreja não adianta. Nós temos que espalhar a notícia, espalhar a mensagem. O dom foi dado para nós, dividimos com todo mundo. E começaram as missões pentecostais. E esses suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles já eram missionários ordenados pela igreja. O Gunnar Wingren era pastor e o Daniel Berg era missionário. Quer dizer, ele era uma pessoa que acompanhava o Gunnar Wingren. Gunnar Wingren tinha melhor formação do que o Daniel Berg. O Daniel Berg ele era mais leigo e o Gunnar Wingren ele era mais douto, tá? Mais douto. Bom, nessa busca por uma direção de Deus, eles pegaram e disseram que receberam de Deus uma visão, uma orientação, uma profecia. Aconteceu alguma coisa que Deus falou para eles: Belém do Pará. Foram procurar no mapa, Brasil. Chegaram lá em Belém do Pará com a mala, sem conhecer seu ninguém. Ficaram perambulando na rua para lá e para cá, até que eles conseguiram conhecimento com os irmãos da Igreja Batista e começaram a congregar com os irmãos da Igreja Batista. Só que aquela formalidade, aquele ritualismo, a Igreja Evangélica no Brasil, ela tinha pouco tempo. Ela chegou aqui em 1822, através dos alemães, juntamente com a abertura dos portos, que Dom Pedro ele fez a abertura dos portos. 1888 você tem também a libertação dos escravos. Você tinha uma grande maga de pessoas aqui desempregados, desocupados, formando um monte de quilombos sem ter para onde ir. Mas a igreja evangélica, ela estava começando e ela não tinha muita repercussão, porque haviam muitas proibições, tanto da igreja católica, que era a igreja de Dom Pedro, igreja do Estado, muitas proibições, quanto pelos próprios católicos também, que não admitiam esse negócio de ir para a lei dos crentes, porque os crentes eles eram pichados como sendo hereges do diabo, demônios, satanás. Era assim que era pichado. Ainda assim, quando eles chegaram aqui, já tinha passado mais ou menos uns 50 anos, 60 anos, em que os negros estavam alcançando a sua libertação. O Brasil tinha deixado de ser um império para se tornar uma república. Os militares estavam no poder, colocando aqui o militarismo, ditadura, implantando a república. Chegaram em Belém do Pará, fizeram essa comunhão com os irmãos da Igreja Batista e tinha aquele problema: não dá para ficar fazendo estardalhaço, porque se chamar a atenção os militares vêm. Não podia chamar a atenção, tem que fazer um trabalho discreto. Militares de um lado, Igreja Católica do outro, com o padre, e os católicos ainda em volta, tinha que fazer um trabalho discreto. E a Igreja Batista tinha um trabalho discreto na sociedade, principalmente porque ela cuidava em converter as pessoas através da escola dominical. Os batistas eles iam, faziam as visitas, traziam as crianças, ensinavam as crianças a ler e escrever, ensinavam as músicas evangélicas para as crianças, e as crianças traziam os pais no culto à noite. Foi assim que a Igreja Batista ela foi fazendo o trabalho dela aqui no Brasil, junto com a Igreja Metodista também e com a Igreja Congregacional. Esses três movimentos fazendo esse trabalho de evangelização. Tinha a Igreja Luterana, só que ela não fazia muita evangelização, porque ela era voltada mais para os alemães mesmo. E todas essas que eu estou falando aqui eram pastores missionários que vieram da Europa e dos Estados Unidos. Não tinha pastores brasileiros. Quando os suecos chegaram aqui, estavam nesse tipo de igreja, sem chamar muita atenção, evangelizando as pessoas, e eles participavam do culto normalmente, só que eles eram batizados no Espírito Santo. E quando eles recebiam aquela palavra, aquela pregação, eles queriam glorificar, e os irmãos disseram: não, irmão, aqui não dá, esse negócio não pode, de jeito nenhum. Mas eles conseguiram a autorização dos pastores para eles fazerem orações em um quarto que tinha na parte de baixo.
da Igreja Batista. Era um porão, lá no porão. E lá eles começaram a fazer orações. Não tinha mais o que fazer, 2 homens fazendo missões em terra estrangeira, nem conheciam português, nem conheciam, falavam arrastado lá o inglês, um sotaque, mas eles começaram a pedir a Deus o quê? Que o Senhor enviasse a chama do poder do Espírito Santo para o Brasil, do jeito que tinha enviado lá para a igreja americana. Eles começaram a orar bastante, né? E alguns irmãos da Igreja Batista começaram a participar das orações desses missionários também, e não deu outra, né? Uma irmã, uma senhora de idade, chamada Dona Celina Albuquerque, foi batizada no Espírito Santo. Quando foi batizada no Espírito Santo, foi uma arruaça, um alvoroço, um bafafá, e ele não teve jeito. Os pastores tiveram que pedir para os missionários saírem da igreja, porque a Igreja Batista, ela resolve as questões todas em uma assembleia, tá? Tem um problema, não é o pastor que resolve sozinho. A prática batista é a seguinte: a igreja é do povo. Então nós vamos reunir o povo e ver o que o povo fala. Mas é lógico que o pastor vai influenciar as decisões. O pastor não está ali só para acatar decisões, está ali para influenciar também. E ele expôs o caso, e a igreja reunida junto com o pastor falou: irmãos, aqui não dá. A amizade é a mesma, mas esse movimento é estranho para nós. E eles não foram bem recebidos. Paz do Senhor, tudo bem, querido? Não foram assim bem recebidos, tiveram que sair. Mas não deu outra. A irmã Celina pegou e fez uma igreja na casa dela. Está aqui, pastores, aqui fui batizado do Espírito Santo, Deus está fazendo maravilhas, está na minha casa, vocês comecem a fazer o culto aqui. Desse trabalho da casa da irmã Celina Albuquerque, lá em Belém do Pará, esses missionários, aí daqui a pouco o senhor Gunnar Wingre, ele casou, Daniel Berg, e começaram a fazer missões pentecostais, com oração para que Deus batizasse as pessoas do Espírito Santo, curasse as doenças, expulsasse os demônios. Esse movimento está todo acontecendo lá em Belém do Pará. E pega fogo, porque de demônio no Brasil é o que não faltava, né? Tanta invocação de Satanás por mais de 300, 400 anos, sem contar os demônios que tinha no tempo dos indígenas, né? Não faltava. Expulsão de demônios, cura de doenças, batismo no Espírito Santo, profecia, visão, e as pessoas se convertendo, abandonando a religião católica, porque o pessoal rezava em latim, ninguém entendia nada, os padres mal preparados para poder pregar alguma coisa, e o próprio governo português, o governo brasileiro estava restringindo a igreja católica também. Com isso, as pessoas foram abandonando macumba, foi abandonando o catolicismo e veio para a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, que ainda não chamava Igreja Assembleia da Missão Apostólica, Assembleia de Deus. Tinha outro nome. Porque missão apostólica tinha várias missões apostólicas, tá? Naquele tempo, não é só essa daqui. Então é missão apostólica mais alguma coisa. Aí eles começam com a missão apostólica Assembleia de Deus, depois vai ficar só a Igreja Assembleia de Deus. Depois, vai demorar um pouco. Bom, a partir daí, todos eles começam a mandar notícias para a Europa. Ó, a igreja aqui no Brasil está sendo plantada, o Espírito Santo está sendo derramado, as pessoas estão sendo batizadas, cura divina, mandando notícia para a Europa. E a igreja da Europa vai mandando missionário. Manda 1, 2, 3, 4, vai mandando missionário. E a turma vai chegando e vai espalhando o evangelho e plantando igrejas. Planta igreja nas casas mesmo. Isso aqui é a metodologia assembleana. Planta a igreja nas casas. Faz um culto, as pessoas aceitam Jesus na casa, você vai lá, transforma num ponto de pregação, para depois organizar uma igreja. Essa aí é a metodologia da Assembleia de Deus. E os missionários, eles eram bem vistos pelos brasileiros. Eram bem vistos. Só que quando você chega aqui, ó, é só a primeira fase, tá vendo? Ó? Missionária estrangeira. E eles têm um modelo. Qual que é o modelo deles? É o modelo progressista. Por quê? Porque eles são de formação. Qual que é a formação deles? Batista. Eles são congregacionais. Eles são progressistas naturalmente. Já saíram da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana, que era um funeral em forma de missa protestante. Já saíram da igreja anglicana. Já começaram a estudar a Bíblia. Já buscaram o batismo do Espírito Santo. Tudo isso aí mostra que a igreja é para ser progressista, não é para ficar estagnada, porque se ela se estagnar, ela morre, ela murcha. As pessoas não suportam. Por isso, a formação do próprio Gunnar Wingre era progressista. Ele era um homem que é o seguinte: costume é para ser utilizado, mas costume pode passar por uma assembleia, formação batista, e na assembleia a gente resolve se a gente vai manter o costume ou não. Porque quando os caras chegaram quando eles chegaram de lá da Europa,
A Europa é frio, é abaixo de zero. Precisa se utilizar mesmo toda a indumentária lá, com cartola, com sobretudo, luva, cachecol, porque lá é frio mesmo. Chegam no Brasil, país tropical. País tropical, que tem as suas estações. Quando é frio, mas quando não é frio, não é frio. Embora que eles estão em Belém do Pará, e você imagina que Belém do Pará, né? Sol. Aí eles têm a liberdade para dizer o seguinte: que costume nós vamos manter? Bem, primeiro nós vamos tirar o sobretudo. Foi uma luta para tirar o sobretudo, mas tiraram o sobretudo. Precisa de sobretudo. O que nós vamos manter? Aí eles mantiveram lá, das antigas ainda, a cartola. Cartola, mulheres de um lado, homens do outro, crianças em silêncio na igreja, cuidado pelas mães, mas tudo resolvido de forma batista. Era uma igreja, uma missão com pastores de formação batista, com um diferencial: batizados no Espírito Santo, falando em línguas estranhas, cultos avivados, parecendo com aqueles cultos das igrejas americanas negras, cultos avivados, e o Espírito Santo estava aprovando o trabalho deles. Gunnar Wingre, como ele era um progressista, ele pegou e ele começou a defender o ministério de mulheres na igreja. Daniel Berger, ele era o discípulo de Gunnar Wingre, era lado a lado, mas ele sabia que ele era o seguidor. E o Gunnar Wingre, um homem letrado, gostava muito de montar o inário, ele queria montar o inário da igreja, ele queria formalizar as igrejas, construir o templo, dar formalidade diante da sociedade, enquanto que o Daniel Berger, o negócio dele era plantar igrejas e ganhar almas. Esse que era o papel dele. E o pessoal gostava muito mais do jeito aristocrático do Gunnar Wingre do que aquele jeito mais popular do Daniel Berger. Mas quem é que gostava? O pessoal mais formalizado. O povão gostava um pouco mais do Daniel Berger, que ele era mais dado. O problema do Daniel Berger é que ele não falava tão bem o português assim. O Gunnar Wingre já aprendeu mais rápido. Era mais letrado, aprendeu mais rápido. O Daniel Berger arrastava muito, então era difícil entender as pregações dele. Mas o pessoal gostava que ele era mais simpático. Bom, o problema é que, como que você vai ter um homem progressista dentro de uma igreja brasileira? Progressista, já está defendendo a participação das mulheres no ministério. Ele queria dar voz pastoral para as mulheres. Casou-se com a senhora Wingre, e essa mulher aí fez a cabeça do Gunnar Wingre. Por que não? Por que eu tenho que ser a mulher do pastor? Por que eu não posso também ser pastora? Por que eu não posso participar? Só que, nesse tempo que nós estamos aqui, 1920 até os anos 30, vocês devem lembrar que o senhor Oswaldo Cruz, ele tentou dar vacina no braço das mulheres e não conseguiu. O exército teve que vir forçar as mulheres a serem vacinadas de varíola. Ele inventou a vacina contra a varíola, e aí os homens diziam o seguinte: mulher minha não mostra o braço para ninguém, porque não podia mesmo. Mulher é daqui a aqui no tornozelo. Como assim? Que liberalismo é esse daí? Lá na Europa, as mulheres já estavam lutando pelos seus direitos também. Anos 20, anos 30, as mulheres lutando. Lá nos Estados Unidos, as mulheres também estavam lutando pelos seus direitos. Se vocês lembrarem, depois, nesse tempo aqui, um pouco antes, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, tá bem? Assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, um monte de mulheres ficou viúva, e elas tiveram que ir trabalhar. E mulher trabalhando, você sabe como que é direitos iguais. E elas foram começar a bater que queria direitos iguais. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, as mulheres querendo ganhar a sua posição. E o Gunnar Wingre, ilustrado, falou: é o espírito da época, vamos dar poder para as mulheres. Mas como você vai fazer isso nessa sociedade brasileira, militarista e machista? Como vai fazer isso aí? Não passou, não deu certo, de jeito nenhum. Nessa época, quem está se convertendo por ali? Quem está se convertendo por ali é aquela turma que vai se tornar depois o patrono da Assembleia de Deus. Nessa época ali, você tem a conversão do Sr. Paulo Leivas Macalão e a turma da época, né? O Cícero de Canuto e Lima, que é outro gigante da Assembleia de Deus também. Está chegando dos Estados Unidos aqui o Bernard Johnson Jr. São todos nomes aí que para nós não existe mais, mas que fez muita importância na segunda fase da Assembleia de Deus. E vai criar um problema.
nós vamos continuar sendo uma igreja progressista, de formação batista e congregacional, dividindo as decisões com a igreja ou não? Os brasileiros não permitiram, sabe? Os brasileiros não permitiram. Que os brasileiros foram se convertendo, eles queriam se tornar pastores também e patronos da igreja. Queriam uma igreja brasileira e não uma igreja americanizada e nem uma igreja europeia. Queriam uma igreja Assembleia de Deus brasileira, com pastores brasileiros, com ministério brasileiro, com cultura brasileira. Isso aí é o começo da nossa história.